Então eu estou aqui de volta para falar sobre as ideias ao longo da história. É preciso, como eu ressaltei no vídeo anterior, separar as ideias que são individualizadas e as ideias coletivas. Mas, na verdade, esse diálogo entre os povos, as ideias coletivas e as ideias individuais, são permanentes. Eu trato exatamente nesses meus vídeos das ideias que marcaram e são o arcabouço exatamente da humanidade, que são antiquíssimas. Por exemplo, a ideia de monarquia, a ideia de Estado que se tornou prática, a ideia da religião, a ideia a ideia da ciência, a ideia da matemática, as ideias principais da humanidade que estão até hoje. Mas, fundamentalmente, uma coisa eu quero ressaltar no início desse trabalho. Algumas ideias garantem, evidentemente, o caráter, digamos, originário e mais importante de certos povos e de certas pessoas em relação a outros povos. É preciso dizer que, até hoje, existe uma concepção de que os povos mais adiantados são aqueles que produziram, de uma certa maneira, as ideias principais da humanidade. E os outros povos são apenas caudatários dessas ideias. Por exemplo, uma ideia bem popular, o futebol. Atribui-se uma importância excessiva, histórica e decisiva aos ingleses porque inventaram o futebol. Há controvérsias, os italianos dizem que o futebol foi inventado lá. Mas, de modo geral, aquilo que se espraiou pelo mundo todo teve origem na Inglaterra. O Brasil, que se tornou um país do futebol, tem essas conquistas todas, não é considerado o criador do futebol. Não é considerado, senão, o caudatário dessa criação. Isso é importante dizer porque as ideias são importantes para mudar a vida de um povo, para mudar a história. E se um povo é caudatário de outro, ele fica numa intensa dependência. A discussão histórica sobre as ideias fundamentais da história é importante exatamente para mostrar até que ponto cada povo deve escolher as suas ideias e quais são essas ideias. Em que medida a realização prática dessas ideias está de acordo com os interesses de cada povo, de cada região. A ideia dos exércitos, que foi uma ideia que veio do Oriente Próximo, a ideia das guerras, que se materializou no primeiro mundo, digamos assim, de maneira quase que total por 1000 anos, não é uma ideia que nos interessa a nós brasileiros, por exemplo, e a outros povos também. Então, em que medida nós podemos fazer, evidentemente, escolhas que consagrem, evidentemente, ao mesmo tempo aquilo que é melhor em nosso país e em nossa região, saindo da dependência de outros povos e, ao mesmo tempo, fazendo por isso mesmo uma ruptura com esses povos dos quais nós recebemos esses valores e essas ideias. Uma outra questão foi colocada agora: ideias e valores, mas isso eu falo depois.